Seja muito bem-vindo a mais uma semana do Está Escrito. Semana essa que nós queremos desejar a todos vocês que nos acompanham, a todos vocês que nos assistem, uma semana de muita paz e prosperidade. Uma semana de portas e janelas abertas, que os seus sonhos, os seus projetos, que tudo aquilo que você almeja, entrelaçada à boa e perfeita vontade de Deus, venha acontecer na sua vida. Que portas e janelas do céu sejam abertas e que as bênçãos do Senhor venham avançar, correr atrás de você. Que você tenha uma semana de muita paz e prosperidade para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Pois bem, eu quero começar essa semana falando de algo muito importante para nossas vidas. Todos nós almejamos por nos sentir seguros, protegidos, por ter um lugar, algum sentido que nos traga essa segurança para a nossa vida. Estamos vivendo a era do seguro. É seguro para carro, é seguro para moto, é seguro de vida, é seguro social, são planos funerários, planos de saúde. Em todos os aspectos e sentidos, hoje tem um plano. É importante porque nós queremos nos sentir protegidos, refugiados, seguros na vida financeira, na vida material, na vida profissional, na vida espiritual, em todos os sentidos. Nós queremos estar seguros. O problema, porém, é aonde nos refugiar, aonde correr quando as coisas começam a desandar. Para quem pedir socorro num momento de angústia, num momento de dificuldades. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você na aula de hoje. Provérbios, capítulo 18, versículo 10, Salomão vai nos dizer que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Pois bem, Provérbios 18:10, ele nos presenteia com duas lindas afirmações. A primeira dela é que torre forte é o nome do Senhor. Toda a palavra deixa bem claro que não há ninguém como nosso Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele é poderoso, ele é refúgio dos que estão em guerra, ele é água viva para os sedentos, ele é o fogo durante a noite e a nuvem durante o dia. Ele é aquele que protege aqueles que são peregrinos em meio ao deserto. Ele é a água da vida para aqueles que estão sedentos. O nome do Senhor é o nome que está sobre todos os nomes, qual todo joelho um dia se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome do Senhor é um nome poderoso, do qual há todo o poder nos céus e na terra. Isaías dizia que e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, o Emanuel, o Deus conosco. No texto em que nós ora lemos, está mostrando que o seu nome é torre forte, é intransponível pelos inimigos e fortaleza para os que precisam da sua proteção, do seu cuidado, do seu refúgio. Ele é
intransponível para os seus inimigos. Ainda que possa se levantar 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, o inferno em peso, qualquer ser humano, por mais forte e poderoso que seja, ninguém terá a capacidade de alcançar a sua vida, porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A parte B do texto diz que a qual o justo se acolhe e está seguro. Preste bem atenção. Aonde você busca socorro quando as coisas começam a se desandar? Onde você busca socorro quando as coisas fogem do seu controle? Muitas das vezes nós procuramos socorro nas pessoas em nossa volta, procuramos socorro no gerente do banco, no juiz. Não que nós não venhamos ter auxílios humanos aqui na Terra. É claro que precisamos, e todo instrumento que Deus usará será pessoas. Mas o primeiro lugar que nós buscamos é o Senhor. Porque aqui o texto diz: aqueles que buscam o Senhor, porque Ele não é a torre forte. Aqui está dizendo que o justo se acolhe e está seguro. O que é se acolher? É correr para lá, é buscar a presença. Segundo Samuel 22, verso de número 3, ele vai dizer: Deus é o meu rochedo, e nele confiarei, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu Salvador. Quem disse essas palavras foi o salmista Davi. Então, para ele, Deus era o seu rochedo, ou seja, o seu baluarte, a sua rocha poderosa, que lhe trazia segurança. Davi também dizia que é nele que ele confiaria. No Salmo 20, verso 7, Davi também diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Davi continua dizendo aqui que a força da minha salvação, a nossa força vem dele. Nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo, Josué 1,9, mas é ele que nos fortalece. Paulo escreve: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É ele que nos garante a vitória, que nos fortalece, mas antes dele fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa, porque se não nos esforçarmos, se não mantermos ali a persistência, Deus não irá nos capacitar e nos ajudar e nos fortalecer. Por isso Paulo escreve: fortalecei-vos no Senhor. E ele nos dá essa garantia, que a força vem de Deus. Mas Josué 1,9 diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Então vale a pena nos esforçarmos. No verso 51, de 2 Samuel 22, ele vai nos dar a seguinte palavra: ele é a torre da salvação. Ele é a torre da salvação do seu rei. E usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Davi tinha plena convicção que o Senhor é a sua torre de salvação.
É necessário nós entendermos que a única torre que pode nos trazer segurança, ela é o Senhor. Sim, a nossa torre é o Senhor. Todas as cidades da antiguidade, por motivo de segurança, ela tinha uma grande torre, porque se porventura o inimigo viesse e derrubasse os muros, ainda haveria um local de esperança e refúgio, que seria essa torre. É nessa mesma torre que havia os sentinelas, aqueles que ficavam observando de longe para poder orientar ali o exército daquele local, que pudesse direcionar, e dali mesmo o estrategista ele bolava planos para enfrentar os inimigos. A torre forte era o maior lugar de sua segurança. E ela se destacava pelo justamente a sua altura. E a maioria das vezes as torres eram feitas nos montes, nos lugares mais altos daquelas cidades. É na torre forte que aqueles que são justificados em Cristo têm em Deus a sua segurança absoluta. Quando Senaqueribe ele afronta Ezequias, Ezequias apresenta diante do Senhor a sua carta de afronta. E é o Senhor quem peleja por ele. É por isso que Ezequias venceu a guerra, mas foi o Senhor quem pelejou por ele. Algumas lições nós vamos trabalhar dentro desta mensagem. Primeiro, a nossa segurança ela é fundamentada em quem Deus é. A nossa segurança é fundamentada em quem Deus é. O que isso quer dizer para nós? Que a nossa segurança ela não está nos bancos, ela não está em nosso esforço humano apenas. Temos que fazer a nossa parte, claro, mas a nossa segurança não está na força dos nossos braços. Deuteronômio 8 vai dizer, o Senhor orientando o povo, explicando para eles, dizendo o seguinte: não diga vós que é pela força do seu braço que tiveres poder para adquirir isso ou aquilo, mas foi o Senhor quem vos deu poder para adquirires riqueza. Então entenda, a sua segurança, o seu refúgio não está garantido pelo seu poder aquisitivo, pelas suas finanças, pelo seu dinheiro, pelos seus acessos, pelos seus contatos, não. Isso não te garantirá nenhuma segurança. Também não está na sua boa saúde ou no emprego dos seus sonhos. Talvez você é dono de uma multinacional, talvez você é dono de uma empresa de potencial bem reconhecida, mas a sua segurança não está garantida nisso. A riqueza não é garantia nenhuma para o ser humano, porque ela pode ir embora a qualquer momento. Se você meditar no versículo 11, você verá isso. Pois bem, a sua segurança também, ela não estará salvaguardada no seu próprio estilo de vida ou no meio da sua família. Haverá momentos que nem a sua família, nem todo o seu esforço te garantirá a segurança. Ela não está na ajuda dos seus líderes espirituais, dos seus pastores, daqueles que você confia. A sua segurança não está no homem, nem naquilo que é material. A sua segurança, ela é absolutamente fundamentada em quem Deus é. A sua segurança está fundamentada num Deus que é chamado de torre forte. Por quê? Ele é o Criador, ele é o Redentor, ele é Rei,
ele é absoluto, ele é poderoso, eterno, sublime, excelso. Ninguém é como nosso Deus. Segundo ensinamento que nós aprendemos nessa palavra, a nossa segurança ela é encontrada em quem nós somos em Cristo. A nossa segurança é encontrada em quem nós somos em Cristo. Nós somos justificados por Ele. Nossos pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, fomos redimidos, resgatados, restaurados. Na sua morte, nós encontramos vida em Cristo. Portanto, é somente nele que nós que somos justos, a quem a palavra se refere. Não por nossa potencialidade, não pela nossa força, não pelo nosso merecimento, mas por Cristo, por quem Ele é, porque em que Ele fez. Então não é pela minha meritocracia, não é porque eu sou bom, é porque a graça e a misericórdia dele nos alcançou. Terceiro, no Senhor, que é a torre forte, nós encontraremos total e absoluta segurança. Somente no Senhor, que é a torre forte, nós encontraremos absoluta e total segurança. Nele, o justo se acolhe e está seguro. Estamos em boas mãos porque podemos confiar e descansar em Deus. Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor. Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Podemos descansar em Deus. Ele é torre intransponível perante nossos inimigos. Ele é a torre de segurança contra o que nos aflige. Ele é a torre de paz perante o coração do abatido. Por isso, esforça-te, tenha bom ânimo, anima-te, porque torre forte é o seu nome. Nele nós estamos seguros. Permita-me fazer algumas observações nesse texto. Vamos analisá-los. Olha o que ele diz. Torre forte é o nome do Senhor. A torre nós já falamos concernente que era um lugar de proteção. Em momento de guerra, a torre forte era um símbolo de proteção máxima. Por isso que o nome do Senhor é a nossa torre forte, a nossa proteção absoluta e máxima. Não existe outra melhor e nem maior do que a proteção do nome do Senhor. Porém, um nome nas Escrituras não é apenas um título. Ela representa caráter, presença, autoridade, fidelidade de Deus. Então, o nome do Senhor não representa apenas um nome, e sim a sua presença, o seu caráter, a sua fidelidade, a sua autoridade, porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. A parte B diz que a ela corre o justo e está seguro. O correr o justo mostra que a sua fé ela está em movimento. Observe que o texto não diz que o justo observa ou que o justo apenas admira, mas sim que ele corre. O que nós aprendemos com isso? Que aquele que é justo, ele corre para a presença do Senhor. Ele não negocia com o perigo. Se o Espírito Santo lhe deu um sinal de alerta, ou ele percebeu que as suas forças estão se acabando, que ele não tem capacidade nenhuma para pelejar, para resolver, para que entrar em guerras que não é dele, que ele não conseguirá vencer. Então o justo não negocia com o perigo. Ele viu o perigo, ele já corre para a presença do Senhor. Segundo, ele não confia em atalhos.
Não tem jeitinhos, não tem outra opção, não tem de forma alguma outra forma de trabalhar isso. Não confie em atalhos. Terceiro, ele não espera o colapso total. Ele não espera tudo dar mal, tudo dar problema. Por exemplo, uma crise familiar. Ele não espera perder a família para correr para a presença de Deus e buscar ajuda. Ele não espera uma porta se fechar para ele correr na presença de Deus e buscar sabedoria. Porque na presença do Senhor ele terá sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento e inteligência para trabalhar o que ele precisa. A fé verdadeira, ela não é passiva, ela se move para a direção certa. Com isso, o justo corre para Deus, porque sabe que dele e nele não haverá problema, e sim segurança total. Agora, o que nós temos que entender também é que essa segurança total, ela não é ausência de lutas. O ter segurança total não é ausência de lutas. A torre não impedia a guerra, muito menos dos muros serem desabados, quebrados, destruídos. Ela trazia segurança para aqueles que ali se refugiavam. A segurança aqui, ela não é ausência de problemas, de adversidades, de circunstâncias, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra. A Bíblia diz também que no mundo tereis aflições. Isso foi dito pela boca do próprio Cristo. Mas ele disse: tenha bom ânimo, porque eu venci. A segurança aqui não significa uma vida sem crises e problemas, mas sim uma vida guardada na presença do Senhor. A torre não impede a guerra, ela impedia a destruição daquele local. Davi, ele foi perseguido, ele foi atacado, mas ele nunca foi destruído. Davi teve a sua vida por muitas vezes ameaçada de morte pela inveja de Saul, mas em todos os momentos Deus guardou Davi. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas mesmo em meio à cova, Deus pega o leão e faz dele um travesseiro para Daniel, que estava ali. Aquele que poderia ser devorado, agora estava fazendo do corpo de um leão o seu travesseiro, o seu lugar de descanso. O que falar de Ananias, Misael e Azarias, os tão conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não foram impedidos de serem lançados dentro da fornalha, mas dentro da fornalha estava o quarto homem, que na realidade já estava desde o princípio sendo o primeiro, porque ele é único, é poderoso, é o princípio e é o fim. Aquele que pode todas as coisas. Por que tudo isso? Porque todos eles estavam escondidos no nome do Senhor. Agora, um contraste com a falsa segurança, nós demos uma pincelada alguns instantes atrás, é que logo no verso 11, Salomão faz um contraste com a segurança da torre forte com a segurança humana. Ele diz: a riqueza do rico é a sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Aqueles que confiam na própria riqueza, confiam na própria força, que confia no próprio poder humano e aquisitivo, ele se ilude, porque aquilo que o homem chama de torre forte, Deus chama apenas de imaginação. O que parece ser sólido pode ruir a qualquer momento. E só o nome do Senhor
é que permanece para sempre. Lembra o que a palavra de Deus diz? Não junteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem o corrói. Porque aquilo que é humano, aquilo que é material, pode se perder a qualquer momento. Mas aquilo que vem do Senhor, a sua presença, a sua graça, o seu poder e principalmente a sua majestade dura para sempre. Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. O que nós entendemos em especial aqui, que aquilo que vem da imaginação do homem, por mais que pareça ser sólido, ela pode ser destruída a qualquer momento. O que nós temos que entender que mesmo em tempos de medo, instabilidade, ansiedade, crises do pânico, depressão, o mal do século que vem afligindo a cada dia, mesmo a pressão disso tudo na vida de um ser humano, quando o nome do Senhor é invocado, o céu responde. Quando nós vemos Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim, respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando o nome do Senhor é confiado, o coração se aquieta. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Quando o Senhor é honrado, a vida daquele que honra o nome do Senhor está guardado. Então, o que nós guardamos e entendemos aqui não é o tamanho da crise que define o fim na vida do ser humano, mas para onde ele corre quando as adversidades chegam. Outros nomes podem até prometer segurança, outros nomes podem até prometer refúgio, mas todos eles falham, todos eles caem. Qualquer outra torre, outro refúgio cai, mas o nome do Senhor jamais desmoronará. O nome do Senhor não envelhece, o nome do Senhor não pode ser abalado. Quem corre para ele não apenas sobrevive, mas principalmente permanece de pé. Agora, uma outra coisa que eu quero compartilhar com você é o seguinte: a figura da torre, nós já entendemos que era um lugar de proteção, mas ela não é apenas um lugar de proteção, ela era também um lugar de governo. Na antiguidade bíblica, a torre não passava apenas de abrigo, ela era, primeiro, um ponto mais alto da cidade. Segundo, ali servia também de centro de comando, através das orientações do sentinela. Lembra o que Salmo diz? Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. O sentinela ficava exatamente ali em cima daquela torre forte. E detalhe, a torre forte era o último refúgio quando tudo ruía. O que nós temos que entender é que Cristo é a nossa torre forte, mas nós não podemos de forma alguma esperar que tudo venha ruir, destruir, para depois clamarmos e buscarmos a Ele. Quem estava na torre tinha a vantagem de ver antes, resistia mais e permanecia em pé quando os muros em sua volta caíam. Quando eu e você estamos na torre forte que é Cristo, Ele nos dá o privilégio de termos uma visão antecipada. E baseada nessa visão antecipada, nós conseguimos ter o privilégio de resistir às adversidades, às provações e nos mantermos de pé. Quando a palavra diz que o nome do Senhor é a nossa torre forte, ela está afirmando que em Deus não apenas somos protegidos, mas somos elevados. Salmo 121. O
O salmista diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 18, verso 6. Do alto do santuário me ouviu, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quem corre para a torre forte que é Cristo, não vive no chão desesperado, mas na altura da fé. O nome do Senhor é sinônimo de essência, é sinônimo de poder, é sinônimo de presença. Na mentalidade da palavra, na mentalidade da sabedoria milenar da Bíblia, nome não é apenas um som, é totalmente diferente. Nome é identidade. E o nome do Senhor carrega consigo quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele prometeu, o poder que Ele libera. Jeremias 33, 2. O Senhor, aliás, dizendo, o nome do Senhor é torre forte. O Senhor é o seu nome. No verso 3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando você invoca o nome do Senhor, não chama uma palavra, você acessa uma realidade espiritual. Quando nós olhamos para o nome do Senhor, nós vemos algo importantíssimo, porque o nome do Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Na antiguidade, o povo tinha tanto temor, tanto medo de falar o nome do Senhor, que eles tinham o cuidado de abreviar o seu nome, o que nós conhecemos como Javé, Jeová, era a junção de letras hebraicas, o que nós conhecemos como YHWH, que colocando algumas outras letras nela, né, foi conhecido por nós como Iavé. Foi colocado o A e o E no meio delas. E se tornou Iavé para nós. Qual é o significado de Iavé? Eu sou o que sou. Aquele que existe por si mesmo. O que nós aprendemos com isso? Deus é eterno e imutável e presente. Ele não depende de tempo, ele é atemporal. Não depende da circunstância ou do ser humano. Quando Deus começa a operar, quando tudo muda, ele continua imutável. É por isso que a palavra diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. O nome do Senhor, Elohim. O que significa Elohim? Deus Criador poderoso e supremo. É por isso que a palavra começa dizendo: e criou Deus os céus e a terra. Deus é soberano sobre toda a criação, ele criou tudo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele é aquele que na palma de sua mão tem as águas do mar. Ele é aquele que chama as estrelas pelo seu próprio nome e elas o atendem. Ele é soberano. Ele é o mesmo Deus que criou o universo, é o mesmo Deus que está cuidando de você neste momento. Ele é o nosso El Shaddai. O que significa El Shaddai? É o Deus todo-poderoso, é o Deus que nos sustenta. Ele é um Deus suficiente, forte, poderoso, provedor. Onde você está fraco, ele se manifesta poderoso. É por isso que o apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, é aí que sou forte. E Deus diz para ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza. Ele é o nosso Adonai. O que é o nosso Adonai? É o nosso Senhor, é o nosso mestre, é o nosso dono, é aquele que rege, que governa, que direciona. Ele é o nosso Senhor, o nosso Adonai.
Ele governa com autoridade, mas também governa com amor, com misericórdia, com graça. Ele é justo, ele é fiel, ele é o nosso advogado e o nosso juiz. Ele é o nosso Senhor, o nosso Adonai. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é o Deus que vê antes da nossa necessidade surgir. É por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Antes da crise chegar, Deus já preparou para nós a sua provisão. Ele é o Jeová Rafá. Ele é o Senhor que cura. Deus, ele cura seu corpo, ele cura sua alma, ele cura seu espírito. Ele cura todas as suas feridas, sejam elas emocionais, sentimentais, sejam elas físicas. Ele é aquele que tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Ele é o Deus da nossa vitória em meio às batalhas. A bandeira do Senhor ainda está erguida sobre a nossa vida. Ele é o Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. O Senhor é a nossa paz. É a paz de Deus que não depende da circunstância. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mesmo em meio ao caos, ele é a paz que nos completa. É o sorriso que permanece nos nossos lábios, em meio às lágrimas. Ele é a nossa paz. A paz que excede todo entendimento e qual inundará a nossa alma, a nossa mentalidade, o nosso espírito. Aquele que nos inunda a paz que excede todo o entendimento. Ele é o nosso Jeová Roi. Ele é o Senhor que é o nosso pastor e que nada nos falta. No original hebraico em que for escrito: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Porque na presença dele, ele supre todas as coisas. Ele é o Deus que nos guia, que nos protege, que nos refrigera a nossa alma, que nos guia pela vereda de justiça. Ele é o nosso pastor, que nos protege, que anda conosco, nos resgatando quando nós pensamos em nos perder. Ele é o nosso pastor e nada fará falta para nós. Ele é o Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu. Ou seja, ele é a nossa justiça. A nossa justiça não vem das obras, mas vem de Deus, que nos justifica, nos purifica, nos transforma. Ele é o Cristo, que é a nossa justificação diante do Pai. Ele é o Jeová Shammah. O Senhor está presente aqui, ali, em todo o lugar. Deus não nos abandona. Onde nós estamos, Deus também está. É por isso que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o El Olam, ou seja, o Deus eterno. Ele é a revelação, ele é o Deus que governa o passado, o presente e o futuro. Tudo está em tuas mãos. Ele conhece o seu passado, ele vê o seu presente, ele sabe qual é o seu futuro. Por isso, corra para a torre forte que é Cristo. Ele é o nosso Deus Abba, ou seja, nosso papai. É o Deus que não apenas é Senhor, mas ele é Pai, é amoroso, ele quer ter um relacionamento conosco. Nós não somos órfãos, nós somos filhos. O nome do Senhor, que é sobre todo nome, que nome é esse? É o Jesus.
Jesus, porque a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o nome que está acima de todo nome, do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus, a salvação, a cura, a libertação, a renovo, a vida eterna. Ele é o nosso passaporte para as mansões celestiais. Quando nós conhecemos os nomes de Deus, nós conhecemos o seu caráter, nós podemos ter a certeza e plena convicção que Ele nos conhece e nós conhecemos o seu nome porque podemos confiar nele, confiar em quem Ele é, em que Ele pode e o que Ele faz. Ou seja, quem conhece o nome do Senhor confia. Quem confia no nome dele descansa, e quem descansa vence todas as batalhas. Salmo 9, verso 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti. Esse é o nome do Senhor, nosso Deus. O que nós vamos entender de forma profunda é que, mesmo que existem momentos na vida em que os muros da alma possam rachar, possa nos faltar forças, forças podem acabar, as notícias que chegam podem até nos assustar, as pressões podem até esmagar, os pecados, nossas falhas, nossos erros podem até nos acusar, os medos podem até tentar nos paralisar. Mas, quando nós estamos no lugar forte, na torre forte, no lugar alto que é Cristo, nós podemos ter a certeza absoluta que o nome do Senhor, que é o seu caráter, que é a sua fidelidade, que é a sua autoridade, que é a sua presença ativa, que é o seu poder que opera em nós, nos dá a garantia de que nós podemos confiar nele. Não é em qualquer um que nós vamos correr atrás, mas é correr para a torre forte que é Cristo, porque nós conhecemos o seu nome. O nome que provê, o nome que cura, o nome que guerreia, o nome que nos traz paz. E correr para ele, nós entendemos que nós caminhamos buscando um Deus que nós podemos esperar. Correr para ele é dizer que nós podemos correr para alguém que vai nos guardar, vai nos proteger. E nós só entendemos isso porque nós temos a consciência que temos que ter urgência. Nós temos que entender que estamos em perigo, que a dependência total vem dele e não de nós. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós temos que ter a decisão sem ter nenhuma resistência, sem ter nenhuma negociação, de buscar, de correr para a sua presença, porque Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46, verso 1. Quem não corre para Deus pode ter certeza que vai correr para os braços da ansiedade, da autossuficiência, dos atalhos perigosos, vai sabotar a sua própria vida e vai estar nas mãos das falsas seguranças. Que é um exemplo bíblico. Davi não correu para Saul, Davi correu para o Senhor. Josafá não correu para alianças humanas, ele correu para o templo para clamar o nome do Senhor. Ezequias não correu para o Egito, ele correu para a presença do Senhor, nosso Deus. Porque quando a pessoa corre para as falsas torres que o homem oferece, ela corre para o dinheiro, para o status, para o poder aquisitivo, para as pessoas, para as influências. E Jeremias 17,5 diz que maldito o homem que confia no próprio homem, faz do seu braço o seu poder. No verso 7 ele diz: bendito é o homem que confia no Senhor.
Porque quando o homem confia nas suas próprias riquezas, como diz o verso 11 do capítulo 18 de Provérbios, ele faz da riqueza, ou seja, a riqueza do rico é a sua cidade forte, é como um muro alto na sua imaginação. Essa torre, ela vai cair, ela vai ruir, mas a torre forte do nome do Senhor, ela vai permanecer para sempre. Jesus é a nossa torre forte. Jesus é a nossa torre forte. João 17,6 ele diz: eu lhes manifestei o teu nome, ele falando para Deus. E o Senhor lhe deu um nome que é sobre todo nome. Colossenses 2,9 diz Paulo falando que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quantas e quantas vezes ele disse que ele e o Pai eram uns. Ele e o Pai eram uns. Filipenses 2,9. Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ele tem todo o poder. Então, quando nós corremos para os braços de Cristo, nós podemos ter a plena convicção que nós corremos para o perdão, nós corremos para a restauração, nós corremos para a cura, nós corremos para o socorro, nós corremos para a garantia da vida eterna. O que nós temos que memorizar, este é o Deus que pode todas as coisas. Talvez hoje o seu muro, a sua cidade, a cidade das suas emoções, dos seus sentimentos, a sua família, o seu trabalho, talvez tudo isso sejam muros que estejam ruídos hoje na sua vida. Talvez as suas forças sejam pequenas, sejam escassas. Talvez a sua fé já está ruída, cansada. Mas a torre forte que é Cristo está de pé. O nome do Senhor não perdeu o seu poder. O nome do Senhor não foi abalado pela crise, por crise nenhuma deste mundo. Tem o poder de surpreender o nosso Deus. O nome do Senhor continua sendo refúgio e fortaleza. Salmo 121, verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. O Salmo 121, verso 7. O Senhor te guardará de todo mal. Por isso, corra. Não negocie com o perigo. Entre na torre que é Cristo. Quem corre para o nome do Senhor não apenas sobrevive, permanece de pé para a glória de Deus. Eu finalizo a aula desta palavra aqui agora, dizendo para você, esqueça a parte de socorrer-se com aquilo que é material, que é financeiro, buscando de outro ser humano, mas busque em Deus, porque Ele é o único que não vai te deixar sozinho e desamparado, e que vai te ajudar e te surpreender no momento que você menos espera. Que Deus em Cristo possa te abençoar de maneira poderosa, de maneira tremenda, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. O nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, seu lar e sobre a sua família. E até amanhã, em nome de Jesus.